Pra Eu todos. dei uma pancada aqui, perdão. Você achou que foi privilégio só seu? Não sabe o quanto que eu tava aqui, né? Olá, eu sou a Silvia E eu sou a Beta. e esse é o nosso podcast Mulheres que Compartilham. Um lugar de histórias reais que inspiram, conectam e transformam. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Nossa querida Silvana Ramos. E ela é psicóloga clínica e corporativa, apaixonada pelo desenvolvimento humano, saúde mental e bem-estar. Sil, seja muito bem-vinda. Eu fico extremamente grata com o convite de vocês, participar de um projeto que eu acho que soma muito com o que eu acredito, com o que eu estudo, com o que eu trago para o meu dia a dia e para a minha vida, né? Mulheres que compartilham, eu acho que diz bastante. Prazer te receber, Sil. E, além de tudo isso, a Silvana é também coautora do livro Mulheres na Psicologia. Gostaria que você começasse contando um pouquinho desse livro pra gente, Sil. Esse livro aqui, Mulheres na Psicologia, qual eu tive o prazer de ser coautora, eu acho que ele resume muito, não só a questão de livro, de mulheres compartilhar o trabalho de vocês aqui com esse trabalho lindo do podcast, que é a questão da psicologia com a neuroproteção, né? À medida em que a gente compartilha histórias, a gente está curando vidas, né? A gente usa a neurociência para poder explicar todo esse processo. Então aqui eu sou coautora, e eu começo com uma frase que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que tem a ver Compartilhe. com o trabalho de vocês. Certifica-te que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participas. Então, assim, é um prazer falar desse projeto, mas também é um prazer falar do quanto o trabalho de contar histórias, compartilhar histórias, salva e cura vidas. A gente faz isso dentro da clínica, mas trabalho como o de vocês também ajuda e muito. Muito. E como é que é esse teu trabalho dentro da clínica e dentro das organizações? Como é que funciona? Então, até no livro eu conto um pouco como que a psicologia entrou na minha vida e como que eu fui para o mundo corporativo e depois para o mundo clínico. Então, no mundo corporativo, eu sempre tive a psicologia como uma base de bem-estar, sem essa separação, né? Porque nós somos únicos, né? Eu acho que quanto mais próximo da nossa essência, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja com o marido ou com a esposa, ou seja, quanto mais próximo do que nós somos da nossa essência, melhor a gente vive. Legal. E o mundo corporativo tem um percentual da nossa vida grande. Então, eu sempre tive, mesmo como diretora de RH, esse olhar da psicologia dentro do mundo corporativo. Quando eu optei em fazer uma transição e ir mais para o mundo clínico, o pezinho no mundo corporativo não me deixou sair. Então, eu montei há 10 anos uma consultoria que chama-se Tao Caminhos da Transformação, que vem do taoísmo, né? Onde eu trabalho dentro das empresas de desenvolvimento de liderança. Especificamente em um projeto que se chama Bem-Estar Psicológico, que é um plantão onde a gente faz acolhimento dentro das empresas para poder ajudar os colaboradores a viver melhor. E fora isso, tem o trabalho clínico, que aí sim é individual também, mas é separado aí do mundo corporativo. Desculpa, eu vou perguntar aqui antes de você, tá? Nós duas disputando as perguntas. Qual é a linha? Tem uma linha específica ou não? Você usa de várias ferramentas da psicologia? Eu, particularmente, gosto de falar de várias abordagens, né? Eu fiz especialização em TCC, que é uma abordagem da psicologia, mas eu fiz também pós em psicologia positiva, porque eu acredito que o ser humano é muito mais do que um diagnóstico, a gente tem potencialidades, e aí esse braço da psicologia positiva traz isso. Fiz terapia do esquema, fiz também especializações quando eu estava dentro do mundo corporativo, né? Pós e MBA em gestão de RH. Ou seja, eu falo que eu vou sempre buscando algo para somar, para poder ajudar. Porque nós somos complexos, né? Então, eu falo que ter uma única abordagem, na minha opinião, eu acho que limita muito. Eu quero ajudar. Então, quando eu estou, seja na clínica, ou seja dentro do mundo corporativo, eu quero dar esse espaço para se ter conexões com pessoas, né?
Eu até falo muito dessa questão do poder da gente contar histórias e dividir, foi por isso que eu aceitei até fazer parte desse livro, porque a neuropsicologia explica isso, né? As pessoas não guardam dados, planilhas na cabeça. O nosso cérebro faz conexões com o personagem. E quando a gente fala de personagem, quando a gente se abre, compartilha sentimento, compartilha as nossas experiências, a gente tem mais aderência, o nosso cérebro escuta melhor isso. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, por isso que eu digo que nada é em vão. Tá aqui, participar desse projeto de vocês, tá somando com que as coisas que realmente eu acredito. Eu quero que você compartilhe mais sobre o poder da história, porque afinal de contas é validar o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Porque assim, eu acredito muito que é muito valioso quando a gente ouve uma história, se identifica e a gente acaba encontrando às vezes caminhos que nós não estávamos imaginando, a gente acaba se curando, vendo aquele mesmo problema por perspectivas diferentes, né? Então, eu quero que você compartilhe mais sobre o poder da história, porque é validar o nosso trabalho, né? Exato, valida o trabalho, né? No nosso cérebro, a gente tem uma área que se chama teoria da mente. É uma área que é acionada quando eu estou com uma relação com a outra pessoa. Então, com isso, eu tenho mais empatia, eu consigo entender melhor as emoções, regular. Então, quando eu conto uma história com um personagem onde tem essa experiência, o cérebro se conecta e aquilo é guardado. Então, às vezes, a gente diz assim, esse processo de cura está muito relacionado a eu ouvi, o cérebro guardou, e quando eu passo por uma situação semelhante, meu cérebro busca nessa história que eu ouvi. Então, às vezes, não importa se é história desenhada, se é falada, se é contada, o que importa é o personagem e o que ele traz realmente das emoções, né? O que ele traz das vivências, o que ele experimentou. Isso é o que faz, a gente fala, ser uma esponja no nosso cérebro e ele guardar. Então, reforço, né? Quando eu compartilho da minha história no livro, não é só para contar para as pessoas o porquê que eu escolhi a psicologia, como que ela entrou na minha vida. Ali tem muito mais coisas, né? O meu capítulo, eu escolhi o nome O Poder das Escolhas, porque a gente escolhe ao longo da vida, e essas escolhas fazem com que a gente gere bem-estar na nossa vida, né? Então, a ciência explica. Sim, e usando a história como uma ferramenta, eu penso que também não facilita a aceitação, porque uma coisa é eu falar assim, Beta, mas você precisa tomar esse caminho, seria melhor para você, né? Eu estou direcionando, induzindo, não sei que palavra certa, né? Mas se eu conto uma história, eu estou dando pela oportunidade, será que eu me identifico com isso? Será que não é mais fácil também a pessoa aceitar? Né? Não sei. Tem um pouco disso, né? Porque o silêncio, aí falando bem por um viés psicológico, o silêncio, ele é um processo de adoecimento. Você vai guardando, né? Literalmente. Quando eu me conecto com a história do outro, tem aquele antídoto de eu me remeter à história e com isso eu fazer escolhas melhores ou tomar uma atitude, fazer um processo de autoconhecimento, que é a base, né, seja no mundo corporativo ou na clínica, é fundamental. Então, tem esse processo, que eu falo que é um processo de cura, e as pessoas, às vezes, têm muita vergonha da sua história, né? E a vergonha é uma emoção que faz a gente guardar muitas coisas. Esse guardar adoece. Se recolhe, né? Se recolhe, você não elabora aquilo. Né? Então, isso é um processo que a gente fala que vai adoecendo. Então, é importante essas histórias, é importante as pessoas se reconhecerem. Eu posso não contar a minha história, mas quando eu escuto a sua, algumas coisas eu me reconheço. E isso é importante. É importante podcast, é importante roda de conversas, é importante grupos, né? Principalmente de mulheres que trazem os medos, os anseios na clínica ou mesmo no desenvolvimento de liderança. Eu compartilho muito das minhas histórias, né? Tem coisas aqui no livro que eu tenho pacientes que já conhecem, porque isso dá aderência. Então não faz mal quando eu estou aqui, por exemplo, no círculo de mulheres, quando às vezes a gente, né, claro, eu sempre me coloco igual ali, né, apesar de estar conduzindo, então não tem problema quando eu conto uma história minha, isso então é positivo. Muito eu positivo, contar para elas ali muito. que elas vão
mesmo que elas não abram, elas vão estar captando aquilo ali. O cérebro está guardando, né? Entendi. O cérebro não vai ficar guardando a estatística que você vai trazer numa roda de conversa. Não, mas ela vai trazer, nossa, eu percebi que ela se emocionou, nossa, ela passou por tal situação, nossa, isso aqui é interessante. Isso é que guarda. É Eu isso acho que faz a que diferença. gera identificação, né? Exato. É mais fácil o cérebro guardar essa informação através de uma história. E me corrija se eu estiver errada, eu acho que facilita até a elaboração das próprias questões. Muito. Né, Sil? Muito mesmo, Com é as isso mesmo. histórias. Com certeza. Então, tem explicação científica para as Tem. coisas que a gente faz, às vezes, e não... Sim, então por isso que uma roda de conversa entre mulheres é muito terapêutico. Muito. Né? Por isso que eu me senti muita vontade de vir, né? e compartilhar do projeto de vocês, porque realmente é um projeto que cientificamente funciona. Sim. Ô, Sil, você é uma mulher, uma profissional que tem muito know-how, muita experiência na psicologia. Por que você escolheu psicologia? Você já sabia que ia ser psicóloga? Como é que a psicologia caiu na tua... Eu brinco que eu sou um pouquinho fora da caixa. Porque eu sabia. Na verdade, eu tinha uma ideia de fazer medicina. Olha. E aí, no terceiro ano e tinha o pé no chão, né? Eu compartilho dessa história. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, isso fez com que a nossa vida familiar se reinventasse. Sim. Então, a questão da medicina, ela era uma coisa meio, olha, é legal, mas vai tirar da onde, né? A realidade. Sim. E aí, no terceiro ano, eu estava na aula, começando a aula, e entrou uma professora de psicologia, né? Era uma época que a gente tinha disciplina de... Nossa, me entreguei agora, né? Uma época. Mas tinha disciplina de psicologia, hoje já não tem. E ela começou a me contar sobre a psicologia dentro do hospital. Contar não só para mim, olha as histórias de novo, contar a história dela, a vivência dela como psicóloga dentro do hospital. E eu olhei aquilo e falei, medicina não tá longe, mas eu posso entrar dentro do hospital e ajudar pessoas através da psicologia. Então, ao longo do tempo, das histórias e da minha própria história, eu fui entendendo que o que eu queria mesmo era ajudar as pessoas. Nossa. Né? A medicina, lá naquela época, era um meio até pelo que eu tinha passado, né? Perda do meu pai, perda da minha avó e outras histórias. Então, eu fiquei muito naquela, tem que ser médica. Mas depois eu descobri que não. E a psicologia foi assim. E eu fui fazer o vestibular, uma tentativa. Vou tentar, eu acho que eu não vou passar. E passei. Quando eu passei, eu falei, vou segurar. Eu entrei muito cedo, né, na psicologia. Entrei com 17 anos. Nossa. Tô me redimindo agora da professora de psicologia. Entrei com 17, mas eu sempre soube, né? Assim, quando eu tomei a decisão, é psicologia, vamos embora. Pensei até em direito, porque meu tio era advogado, aí você tem aquela identificação. Aí eu falava, não, mas se eu for para direito, coloquei como segunda opção, eu vou fazer, sei lá, vou ser juíza, eu pensava. Mas, felizmente, eu passei na psicologia e entrei. E aí, entrei na psicologia e a vida é muito engraçada, porque eu entrei na psicologia e o meu primeiro estágio foi dentro do hospital. Eu escolhi um TCC focado nessa área, né? Eu escolhi falar sobre leucemia em adolescentes, como que era essa questão psicológica. Só tinha eu, eram umas coisas assim, né? Na faculdade era única. Era a única que escolheu esse tema, não era tão difundido ainda a psicologia hospitalar. E aí eu fui, mas consegui um estágio na área de RH dentro de uma rede de hospitais. Olha, ali já foi. E aí eu pensando, eu faço estágio aqui e me mando para a parte hospitalar, que é isso que eu quero. Que fui me apaixonando, entrei em treinamento e desenvolvimento. Em 3 meses que eu estava de estágio, fui efetivada. E aí eu fui olhando para a área de recursos humanos com outros olhos. E fui construindo a minha carreira no mundo corporativo até sair como diretora de RH. E trabalhava aí a parte hospitalar ficou foi e você ficando, foi se consolidando nessa parte de mas você sabe se o que foi ficando e ao mesmo tempo não, porque dessa área dentro do mundo corporativo, na área de hospitais, eu fui para hotelaria.
Eu brinco que a hotelaria é uma área hospitalar diferenciada, com lado positivo, né? Porque trabalha 24 horas, tem exigências. É verdade. E aí eu fui trabalhar como hotelaria, que foi um presente na minha vida, assim, em todos os sentidos. Trabalhei com mulheres maravilhosas dentro de um ambiente corporativo mais masculino. Então, tudo isso foi ampliando esse meu repertório, esse olhar, para hoje também trabalhar desenvolvimento de liderança, e faço isso com mulheres que estão no mundo corporativo. Quem são essas mulheres? Ai, O eu que não- é que elas... Não, assim, ó, no sentido de... não pode... Mas o que é que elas... Quais são, digamos assim, os maiores desafios delas que você contribui, que você orienta, assim? O que que elas veem? É cansaço, é exaustão, é o burnout? Antes de chegar nesse nível, né, assim, é importante reforçar que tem algumas coisas dentro do mundo corporativo para as mulheres que ainda permanecem, né? A gente já conseguiu subir alguns degraus aí, mas ainda tem. Então, esse é um dos desafios. Outro já é quando chega a questão, principalmente do burnout. Aliás, o burnout é uma das coisas que eu trabalho muito no mundo Olha corporativo só. com mulheres, até porque eu digo que burnout é quando a pessoa ama o que faz, né? Eu escuto muitas coisas sobre burnout que eu falo, ai meu Deus, por que estão falando isso, né? Não é. É porque as pessoas amam literalmente o que faz, que não percebe que estão adoecendo. Então a gente acaba atendendo. Sinalizando. Mas eu posso te dizer que as mulheres ainda têm que provar muita coisa dentro do mundo corporativo. Nós acabamos de falar Sim. sobre isso, né? O quanto ainda perdura, ainda. né? Ainda. Mas a questão do burnout eu vejo assim, quer dizer, do burnout não, eu digo assim, do esgotamento, não seria nem burnout. Porque né? antes de chegar tem esse processo mesmo de esgotamento, é isso mesmo. Você consegue perceber? Sim, ela já tem tá sinais, tem sinais. Aí você já vai orientando. Sim, o bacana hoje é que as mulheres, principalmente as mulheres, procuram um atendimento clínico, nem é de desenvolvimento de liderança, é o atendimento clínico justamente pelo autoconhecimento. E eu falo muito dentro das empresas, né? Quando me chamam, eu tô com uma situação, como que... Primeiro que eu não trabalho com receita de bolo, sempre falo assim. Sim. E o autoconhecimento em programa de desenvolvimento de líder é a melhor coisa. Não adianta você falar de técnicas, de como que eu vou me comunicar melhor, como ser mais empático, se o líder não se conhece. Se não se conhece, né? Então, é a base de tudo. Eu sempre falo, olha, o primeiro passo é isso. Depois a gente pode ver algumas outras técnicas que vão somar. Mas é o autoconhecimento. Então, felizmente, hoje as mulheres buscam mais esse autoconhecimento. Não, e para uma líder, né? Você trabalha com líderes. Também, Isso. né? É fundamental, né? Sim, e eu vejo ainda que, como diz você, como você comentou, parece que as mulheres elas têm que ainda trabalhar bem mais para provar o seu valor nas instituições. Eu tenho essa impressão. Nossa, ela não tem que ser boa, ela tem que ser muito boa. A entrega dela tem que ser para ela ser valorizada. E tem Existe duas isso, coisas. né? Sim, tem duas coisas. Tem a questão do fator individual, que às vezes pela história de vida dela, ela vai se cobrar mais. Que é importante daí identificar essa história. Sim, com certeza. E tem a questão do ambiente. O ambiente também, onde você está inserido, vai fazer com que você tenha comportamentos. Então, se eu estou dentro de um ambiente corporativo, vou dar um exemplo, né? São 6 homens e uma mulher num comitê, numa posição de destaque, de liderança, com certeza essa mulher naturalmente se cobra, porque ela está dentro de um ambiente que ela precisa demonstrar que ela tem mais capacidade, que ela tem resiliência. Só que, fora isso, a gente tem outras coisas, né? Aí vem a questão de ser mãe ou não, de ter um relacionamento mais duradouro ou não, de optar em, às vezes, aceitar uma promoção para ir para fora do país, várias coisas que vão acontecendo, né? Então, se essa mulher não estiver muito bem autocentrada de quem ela é, o que ela quer, fica difícil. Porque ela vai estar dentro de um ambiente que às vezes está mostrando para ela que tem que ser o contrário. Ou que ela deva desistir. E eu acho que o autoconhecimento aí tem um papel super importante, porque
a organização, a instituição, ela tá te cobrando o tempo inteiro, né? Para as entregas, para as metas. E eu observo, assim, que tem padrões muito distintos para homens e mulheres. Assim, eu tenho a impressão que as mulheres questionam menos e sofrem mais quando, por exemplo, não consegui entregar aquilo, sabe? Parece que os homens, eles, não entreguei, tá, fiz meu melhor, tá. E parece que as mulheres, elas sabem, parece que aquilo é um peso. Tenho essa impressão que as mulheres que indiretamente tem assim, não entregou porque é mulher. Olha só. Também é isso. É o inconsciente coletivo. Né? Já se espera que eu tenho que provar que eu tenho capacidade tanto quanto, né? E aí a gente trabalha nesse autoconhecimento justamente essa questão do por que eu tenho que, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, tudo que começa que eu tenho que, já é ansiogênico, já começa a ficar mais alerta porque tem alguma coisa errada, né? Você não tem que, né? Você precisa avaliar se é interessante, se é necessário e como que você vai colocar isso dentro da organização ou dentro do ambiente que você está, né? Certo. E eu vejo também, até na parte comportamental, sabe? Quando é para discordar, porque a gente pode, eu sempre defendo assim, que a gente seja muito sincero, que fale o que está pensando, que, né, se expõe. E a gente pode falar isso de uma maneira educada, respeitosa, né, com cuidado. Olha, eu vou dar uma sugestão. Nem precisa falar que eu estou discordando, né? Eu sempre falo isso. Eu vou dar uma sugestão. E se a gente fizesse assim? E se a gente utilizasse esse método? E eu tenho a impressão que as mulheres, elas têm mais resistência em se expor, em discordar, em falar, não, mas eu acho que esse jeito é melhor. E não precisa nem falar assim, né? Você pode falar, quero sugerir. Mas sabe, os homens parece que não. Uma das coisas que eu converso muito, seja no corporativo ou no clínico, desse autoconhecimento, é as pessoas também entenderem que há diferenças. Eu posso ser mais introspectiva, mais cautelosa, mas isso não quer dizer que eu não seja competente, né? Sim, eu trabalho, às vezes, com um líder, um CEO, uma liderança acima de mim, que tem um perfil totalmente diferente do meu, mas isso não significa que eu sou menos competente do que aquela pessoa. E a gente, durante muito tempo no mundo corporativo, se ditava, né, o coletivo de a liderança tem que ter um perfil X, Y e Z. E, na verdade, todo mundo, né, até a própria psicologia positiva já estudou isso. Liderança é uma força. Tem uma avaliação que se chama VIA, de 24 forças, e uma delas é liderança. Liderança é uma força que nos conecta com o outro, faz com que a gente trabalhe melhor o ambiente. Tem pessoas que têm essa força muito mais aguçada e tem pessoas que você precisa colocar essa força mais em evidência. Mas entre quem tem isso muito evidente e quem não tem, é importante saber como eu sou. Então, se eu sou uma pessoa que tem um perfil comportamental muito mais extrovertido, vai ser muito mais fácil eu colocar isso em evidência. Se eu sou uma pessoa muito mais cautelosa, mais introspectiva, a minha forma de colocar minha liderança vai ser diferente. Mas isso não significa que eu não vou chegar no mesmo resultado. Então, quando o líder, né, a liderança se apropria disso, os julgamentos externos, ou seja, o meio que eu estou, perde força. E ele perdendo força, eu me sinto muito mais fortalecida de ser quem eu sou dentro daquele ambiente que eu estou inserida. E se aquele ambiente não serve para mim, eu sei reconhecer isso, estou fortalecida e eu busco outros caminhos, né? Que é o mais importante, para não ficar em adoecimento e sofrer. E esse é o caminho, esse é o autoconhecimento, exato. Agora, nossa, que fala maravilhosa. É isso mesmo. Se todo mundo soubesse fazer isso, assim, né? Mas a gente está plantando, né? Aqui, o livro, as clínicas, os trabalhos dentro das empresas hoje, que antes não tinha esse espaço e hoje tem. Eu sempre gosto de contar muito isso, eu divido isso com
com os meus clientes, né, do mundo corporativo. Eu fiz um trabalho só com os líderes, era 14 unidades que a gente tinha espalhado pelo Brasil, e a missão que eu recebi do meu CEO foi: nós precisamos melhorar a performance, eu não sei como você vai fazer isso, e aí eu cheguei, foi quando eu tive contato com a psicologia positiva, antes de fazer a especialização, eu disse: tem uma empresa em São Paulo que faz um trabalho que eu já ouvi, que eu acho que é muito bacana, e se a gente fizesse isso com a liderança? Ele disse: não sei, eu quero é que chegue no resultado. Falei: ótimo, então só assina aqui validando que eu vou contratar. E foi uma empresa que eu contratei em São Paulo na época, que fez um trabalho baseado na psicologia positiva, que era fazer esse levantamento das forças e virtudes de todas as lideranças. Então, nós fizemos com isso um mapeamento, eles tiveram uma devolutiva e foi o ano que a gente bateu o recorde de resultado no final do ano. Eu lembro que o meu senhor dizia assim: eu não sei, ele me chamava de gauchinha, né? Eu sou paranaense, tá? Mas brincando, porque meu marido é gaúcho. Gauchinha, não sei o que você fez, mas foi ótimo, né? E na verdade, o trabalho foi esse, foi empoderar as lideranças, de dizer: olha, você é assim, em cima disso, tu vai criar as estratégias que a tua unidade precisa para atingir os resultados que a empresa espera. Porque eu falo isso, não adianta a gente florear o mundo corporativo. O mundo corporativo não é uma instituição de filantropia. Tem que dar resultado. Então, como que eu, me conhecendo, sei se eu estou ou não adequada a esse ambiente corporativo? Né? Eu acho que é sobre o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. Porque não importa, gente, quanto eu reclame, quanto eu esperneira, não vai mudar. Eu trabalho numa instituição, né? Vou falar o nome aqui. Banco do Brasil. E, assim, é como todas as instituições financeiras. É muita meta, enfim. Mas eu não estou reclamando. Isso, né? É o formato. Não, é um fato, né? É o formato dessa instituição, né? Então, acho que... E se aquele lugar começa a me sobrecarregar, me sinto sobrecarregada, o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho? Mas, assim, em contrapartida, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar bem com essa situação. Exato. E hoje eu posso falar para você que eu consigo ser eu. Lá na minha bancada lá tem os óleos essenciais, tem o Buda, que é tem neurociência, a planta, né, gente? tem... Óleos essenciais estão aí. E tá, sabe? Integrar. Então, assim, no meu ambiente de trabalho tem um pouquinho de quem eu sou. E eu acho isso muito importante, a gente se conhecer para a gente poder ser também um pouco de si naquele ambiente que a gente está inserida. Porque senão a gente acaba adoecendo. Né, falando daquela questão dos modelos de liderança, e aí quando você vê que você não precisa ser um modelo igual ao outro, sim, você tem a sua individualidade, gente, isso é libertador. Eu tô achando fantástico o que você falou, porque para mim, líder tinha um perfil. Eu nunca imaginei que uma pessoa mais introspectiva, mais Claro que pode ser líder, fraquinha, né? No meu tempo que eu trabalhava também numa instituição grande, era assim, os líderes tinham que ser incisivos e aquele perfil muito firme, né? E não, isso que você falou é fantástico. Tem desde que você... E hoje as empresas abrem muito esse espaço, né? Eu trabalho com 3 empresas, na verdade, que eu faço desenvolvimento de liderança, que eles dão esse espaço, porque quando eu sento com a líder de RH ou o CEO da empresa e falo assim: olha, tu tem perfis diferentes e isso soma, porque o bom deste é este, o bom desse é esse, e eles começam a trazer isso para baixo, né? Porque daí você também, o líder, começa a olhar para a tua equipe dizendo: nossa, as diferenças somam, e isso é muito bom. E não todo mundo igual fazendo a mesma coisa. Exato. Mas, as melhores equipes que eu trabalhei foram as equipes que cada um fazia aquilo que sabia fazer de melhor. Quando eu trabalhei em equipes assim, que se esperava que as pessoas fossem muito lineares, não. Todo mundo vai ter que fazer isso aqui, igual. Pronto, aí já começavam os desequilíbrios. Eu não gosto disso, outra pessoa tem dificuldade de fazer isso. Porque enquanto estava todo mundo fazendo aquilo que sabia fazer de melhor, que é colocando as habilidades suas em prática, estava tudo lá nas alturas. Quando começou, não, vamos ter que fazer todos
Aí é que começaram os problemas. Exatamente. Né? Mas aí a empresa tem um RH ativo nesse caso, né? Sim, tem Então, que ter esse trabalha olhar, né? Uhum. Você estava falando disso, né? Uma das coisas que eu bato muito nessa tecla, né? Às vezes a gente, mundo corporativo ou não importa. A gente fica querendo buscar o gap, né? Eu não sou boa na comunicação de tal jeito. Tá, mas eu sou criativa. Então, por que não potencializar a minha criatividade para reduzir um pouco esse massacre do que eu tenho que ter uma comunicação igual, fulano, porque daí a gente vai buscando referências, né? Isso mesmo. E aí a gente trabalha, a psicologia positiva veio somar nisso, né? Quanto mais eu potencializo aquilo que eu faço de melhor, menos sofrimento eu tenho por aquilo que eu acho que eu deveria ter. Gente, essa mulher Não é libertador? poderosa, gente. Eu Que falo. isso. Senti Você isso deve dar na muitas pele. palestras lá, né? Já dei mais. Essa questão de mudança, né? Eu sou um pouco, por questões de trabalho do meu marido, eu acabo mudando um pouco. Mas no Sul, que eu tenho, a Tal fica no Sul com a minha sócia, então lá a gente acaba atuando muito mais. Mas em São Paulo eu dei palestras sobre isso, falei dessa importância do autoconhecimento para a liderança, né? Falar da psicologia positiva hoje para o dia a dia. Psicologia positiva é toda baseada em neurociência, que é uma coisa que eu sou apaixonada também. Com certeza. E Sil, conta um pouquinho mais aí da empresa pra gente. Tem um nome lindo, né? Tal Caminhos. Tal Caminhos. Tal Caminhos da Transformação. Foi muito engraçado, porque quando eu optei em fazer minha transição de carreira, eu ainda fiquei 2 anos como diretora de RH, mas já me preparando na pós-graduação em psicologia positiva. E eu conheci minha sócia lá, Fernanda Maciel. Ela vinha do mundo corporativo, também estava procurando alguma coisa, então a gente sempre fala que foi um encontro de almas, né? 2 pessoas que vinham do mundo corporativo, mas que estavam no mundo corporativo tentando semear algo que acreditava, mas que até então não tinha visto aonde estava cientificamente para poder comprovar. E aí a psicologia positiva nos uniu. E aí disso a gente começou lá no Rio Grande do Sul, mostrar para as empresas que poderia ser diferente o ambiente corporativo. A gente pode gerar dentro do ambiente corporativo bem-estar. Então, a empresa, então, atende só os líderes. Hoje nós somos focados em liderança só, né? Isso mesmo, desenvolvimento de líderes. E o programa Bem-Estar que a gente tem lá no Sul, numa empresa, uma parceria que já tem mais de 6 anos, de plantão para os colaboradores. Então, olha como tem empresas que já estão visualizando e entendendo a importância da individualidade, do bem-estar, de ter um ambiente, né, um ambiente corporativo mais saudável. Sim. Ontem a gente conversou sobre aquela NR1. Isso. Se enquadra isso, mas algumas empresas... como que eu posso falar? Esse modelo se enquadra na NR1. Sim, tem os riscos psicossociais dentro da NR1. Isso, como é que funciona? Eu sempre falo assim, eu fiz agora uma formação em NR1, né? Porque algumas coisas já se tinha dentro de outras NRs, mas agora é como se a gente tivesse tirado lá de baixo e colocado um holoforte. Acho que é importante, porque coloca o quanto as empresas precisam estar atenta a ambientes tóxicos. E aí a gente cai no mesmo ponto que a gente estava falando. Ambientes tóxicos é porque tem pessoas tóxicas. Tem pessoas tóxicas, a gente precisa começar a identificar. Certo. E aí não tem melhor forma de identificação se não é contando história, levando palestrante, fazendo processos individuais. Às vezes fala assim, Sil, mas você é contra os treinamentos, né, XYZ. Não é isso. É que não adianta você treinar em uma habilidade específica se aquela pessoa não está preparada para receber aquilo. Né? Então, quando você está no individual, no autoconhecimento, às vezes as pessoas se identificam que está sendo tóxica.
Nossa, eu tô fazendo isso, eu tô reproduzindo isso. Sim, tá reproduzindo. E isso não pode, as pessoas não podem se responsabilizar, né? É verdade. Então, isso é importante. Então, a NR1 vem com esse diagnóstico, é feito um diagnóstico, e a legislação exige que as empresas criem um calendário. Eu gosto muito de frisar isso quando me perguntam. Um calendário recorrente. Então, não é uma palestra hoje, outra daqui, Sim. não. São ações que são regulares para que aquele ambiente não seja um risco psicossociais para os colaboradores. E agora começa a fiscalização, que é um ponto de interrogação que a gente não sabe muito bem Não como vai sabe ser como vai isso. ser ainda isso, né? Mas eu sou suspeita, eu digo que você faz o levantamento, você tem o diagnóstico, você cria um plano de ação, mas ele precisa ser mensurado, né? Porque as coisas podem mudar da noite para o dia. Eu vejo que hoje em dia também as empresas, de uma maneira geral, estão mais preocupadas com a segurança psicológica, né? Até na nossa empresa teve um bate-papo lá que eles convidaram as pessoas, vários grupos de funcionários para falar o que está desconfortável para você. É uma coisa assim Quais são seus que medos, né? uma coisa assim que há um tempo não existia isso, né? Não existia e as pessoas tinham medo de responder pesquisas, né, internas de clima organizacional, porque, Sim. nossa, a empresa vai identificar quem é. Eu até, às vezes, quando estou né, em reuniões, eu comento isso. Às vezes, você tem uma empresa externa, uma pessoa externa fazendo esse tipo de levantamento, clima organizacional ou mesmo o levantamento de riscos psicossociais hoje, é melhor ser uma empresa externa porque dá mais segurança, mais voz para o colaborador poder Sim, dizer. com certeza. É verdade. Porque Não é que os RHs certamente. não estejam habilitados, não é isso, Não, mas mas é para a para pessoa se sentir sigilo, mais mais segura para seguro. externar aquilo que ela não, né? Exatamente. Eventualmente pode não estar gostando. Sim, pode. Então se mistura, né? Por isso que eu falo que o mundo corporativo não saiu de mim, porque ele é desafiador nesse bom sentido que eu gosto, né? Dessa autodescoberta. Olha como é importante, né? Às vezes eu recebo feedbacks e as pessoas falam assim: Nossa, Silma, eu nunca tinha parado para pensar que eu estou tentando ter comportamentos diferentes e isso está me adoecendo. Sim, a pessoa que você é em casa tem que ser na empresa e vice-versa. Essa busca por tentar, né, esse separar, eu até falo, eu sei que é um pouco polêmico, mas eu volto a dizer, é o que eu acredito e eu acho que a neurociência também explica. Se a gente fala muito de equilíbrio, né? Ai, tem que buscar o equilíbrio na vida. Se a gente pega a palavra equilíbrio e vai olhar o significado dela, é estacionar. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não estaciona, a gente tem que evoluir. Então, eu gosto muito de dizer para as pessoas tirarem esse peso do equilíbrio, do foco. Que foco você quer dar na sua vida agora? Ah, eu quero dar o meu desenvolvimento profissional, eu quero crescer na minha carreira. Perfeito, então não se culpa se você não vai ser uma mãe que põe o lanchinho de manhã, que prepara a Sim, casa, que é a esposa exemplar, que não, olha só, tu está exigindo de ti uma coisa que não existe, É impossível. que é impossível, utopia, né? Ah, tá, tô bem, tô encaminhada, cheguei no nível profissional, me sinto bem onde eu trabalho, acho que, né, o que eu ganho tá adequado, perfeito. Tá, e qual que é agora o teu próximo foco? Ah, e de repente meu próximo foco agora é dar mais atenção à minha família, com mais viagens, com sei lá, reforma da casa. É isso, a nossa vida é tem, né, a roda da vida, né, que muitos profissionais usam, e eu falo só para tomar cuidado, para não querer achar que a roda tem que estar cheia o tempo todo. Nunca vai Não. estar. Às vezes uma área da minha vida tá 4 e Vai tá estar murcha. ótimo. E esse 4 me atende. Então por que eu tenho que correr para poder chegar em 10? Quem diz que eu tenho que correr, né? É importante a gente ter essa consciência, né? Porque às vezes a gente hoje, né, tá muito tem tantas coisas, o wellness tá tão em alta e é tudo equilíbrio, é tudo não sei. Mas tem coisas, eu concordo contigo plenamente, assim. Tem horas que a gente vai estar com um dos itens lá no 10
o outro vai estar mais ou menos, o outro vai estar estar no empty. Não vai ser foco. E tá tudo bem, né? isso. E tá tudo ótimo. Aproveitando, né? Voltando naquelas coisas das forças, né? Eu acho que tem muito a ver com o trabalho que vocês desenvolvem. Eu já conheço um pouco mais o trabalho da V. A espiritualidade. Na psicologia, hoje, a gente olha para a espiritualidade como uma força. Então, às vezes eu converso, eu tenho pacientes que me tragam a questão da religiosidade dela, que eu transformo isso num olhar de espiritualidade. E tá tudo bem. Coisas que antes também era colocado como um tabu, né? Ninguém se fala, né? Ninguém pode tocar. Então, a gente vai desmistificando algumas coisas para que as pessoas tenham mais leveza no propósito e no sentido de vida que ela tem, que são coisas diferentes também, né? Às vezes eu tenho o sentido da vida que é ter um espaço maravilhoso como esse, mas eu trabalho numa instituição há 30 anos, no qual eu fiz um concurso e tô lá, e o meu propósito tá ali em fazer o meu dia a dia melhor, mas o meu sentido de vida tá nos meus finais de semana ou nas minhas horas vagas, naquilo que eu entendo que eu vou estar contribuindo melhor para o mundo. Ai, olha, isso daí, gente, seria tão bom se as pessoas entendessem e conseguissem dissociar uma coisa da outra, porque eu acho que pouparia tanto sofrimento. Nossa, se eu pego tanta gente sofrendo porque com assim, isso. ó, imagine, se eu vou falar assim, não, mas trabalhar nessa instituição financeira não é o que eu quero, não combina com o meu propósito. Não, eu vou viver num sofrimento, né? Porque eu trabalho ali, é dali que sai o sustento. Exato. Só que não, eu tenho um propósito e eu exerço ele em outros momentos. Então tá tudo bem. Que te dá o seu sentido de vida. Que é um sentido, exatamente. Então eu acho isso, olha, se todo mundo conseguisse fazer uma dissociação disso, entender e aplicar, né? Porque são várias etapas, né? Eu tô falando isso porque é um testemunho, assim, passei por isso, por várias etapas na minha vida, né? Até o descontentamento, até querer largar, e depois até entender isso. Que sim, eu posso trabalhar ali e eu posso ter o meu propósito realizado. E as pessoas... Não é libertador? É muito libertador. Feliz em ouvir libertador. Isso. Mas assim, enquanto não se entende isso, você vive num estado de sofrimento. É uma cobrança. É uma cobrança. Né? E aí tem coisas que a gente vai ensinando e mostrando. E aí eu gosto de mostrar com dados, né? Para as pessoas entenderem que não é achismo, né? Não isso é autoajuda. Não é um conselho. Eu até falo que autoajuda, nós psicólogos, temos que, né? Principalmente o que vem nessa TCC, terapia do esquema, que vem com esse olhar de agregar. A gente agradece a autoajuda que viu que acontecia coisas ali muito positivas, mas ninguém tinha ido com um olhar da ciência, né? E aí a psicologia positiva parou e foi com o olhar da ciência para dizer, pô, tem razão, espiritualidade é uma coisa que ajuda as pessoas. É importante. Nossa, falar, né, de humor é uma força. E tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas ajuda, né, com essa conexão com o mundo. Então, a ciência está por trás de muitas coisas que às vezes a gente escuta e aí as pessoas pegam aquilo como verdade absoluta, que nem assim, você não está feliz no seu trabalho, então tu tem que largar e, né, eu tenho alguns clientes que viram e mexem me manda, né, olha isso, Sil, aquelas manchetes, né, não estava feliz, larguei tudo, emprego de 30 anos e fui vender, tô floreando, tá, fui vender miçanga na praia e agora eu sou feliz. Ou depois de um burnout, saí da empresa de 10 anos e vivi, hoje faturo. Quando você vai ler a história, isso me preocupa muito, porque tem muita gente que lê essas manchetes, pega aquilo como verdade absoluta e começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Não é isso. Covarde, né? Nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Nossa, eu tô doente aqui, ou eu acho, porque as histórias, né, vai fazendo as conexões, né? Eu acho que eu estou doente aqui, mas eu continuo nesse emprego e vai se afundando. E aí quando essa pessoa começa a se reavaliar e fala, não, mas peraí, esse trabalho aqui é o que me deu minha casa, esse trabalho é o que me dá o colégio do meu filho e da minha filha,
Isso aqui me dá a oportunidade da viagem, isso aqui me dá a oportunidade de eu participar das rodas, né? Com as minhas amigas, de conhecer outras culturas e assim por diante. Por que não? Só que eu preciso daí me planejar. Então, qual que vai ser seu planejamento para que você possa fazer essa transição e não ser sofrida? Porque, né, o dinheiro é algo real e que Sim, é necessário. Com certeza é necessário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de propósito e sentido da vida ser a mesma coisa. Não é. Você precisa, você tá doente, você precisa largar isso e sair. Às vezes eu falo, gente, foi diagnosticado com burnout dentro da empresa. Às vezes não é o afastamento total que essa pessoa precisa. Essa pessoa precisa ir diminuindo o ritmo aos poucos, de forma consciente, para não repetir o mesmo erro e não adoecer. E no final das contas, tudo precisa da base, que é o que? Autoconhecimento. Como é que eu vou lidar com essa situação, fazendo o meu melhor, sem adoecer, administrando meus outros pratinhos. Mulher tem muito disso, né? Tem a casa, tem as crianças, o marido, o mercado, enfim, né? E por aí vai. Tem uma sociedade cobrando. Tem uma sociedade cobrando, exatamente. Então, acho que o autoconhecimento é o pilar. Né, Sil? Liberta. E quando a gente fala dessa libertação, quando a gente começa a compartilhar com as outras pessoas, e as pessoas vão dizer assim, nossa, mas então eu posso fazer igual, ou eu posso fazer muito parecido, ou, nossa, eu já ouvi isso antes e a Sil resolveu de tal jeito. Nossa, será que eu posso ir por esse caminho? Será que faz sentido para mim? Então, só esse autoquestionamento vai gerando nessas pessoas esse fortalecimento de quem elas são, né? Exato. Porque às vezes vem, né, hoje em dia está muito em alta as mídias sociais, então e é tudo tão instantâneo, se você vê uma mensagem, aí vem um caminhão só da mesma... mesmo mesmo tema, mesmo tema. E às vezes a gente vê aquilo ali... E é uma vida irreal que a gente vê nas redes sociais, né? O que está por trás a gente nem fica sabendo. Então, como diz assim, eu acho muito perigoso também isso. Pessoa, depois de 20 anos no corporativo, abandonou tudo, viaja o mundo ganhando não sei... Né? Chuvei. Muito cuidado. Desconfie, né? Pois é. Tem uma individualidade, ninguém é igual a ninguém, né? Até mesmo a questão do sentir é diferente. Então, gente, não tem receita para todo mundo, né? A pessoa precisa entender por que ela fez aquela escolha, o que aquilo é importante para ela, como ela está validando, né? Aí entra naquele ponto da ciência que eu falei, da vergonha, né? Às vezes as pessoas vão ficando envergonhadas, não fui promovido, não sei o que eu estou fazendo aqui, será que é isso que eu quero? Aí vai lá, né, nas redes sociais e fica vendo e achando que todo mundo está feliz, menos ela. Perdão. E não é, né? Eu falo muito, às vezes as pessoas vêm, não sou contra a medicação, falando pelo olhar clínico, acho que a medicação ela é importante, mas antes de chegar na medicação, você tem outros caminhos. Porque às vezes as pessoas tá ali, as pessoas não pararam para pensar que pode fazer, né? Mindfulness, yoga, né? Meditação, atividade física, higienização de sono, que hoje está sendo um dos fatores mais importantes que as pessoas não fazem. É mais fácil ir para a medicação, né? Então tem tantos caminhos para ajudar nesse fortalecimento do autoconhecimento, para as pessoas poderem ter a mente adequada, porque eu falo assim, a nossa mente... ela nos prega pressas, né? Porque ela quer nos proteger. Então, assim, por que eu vou te colocar em sofrimento? Fica aqui quietinho, que aqui você já conhece esse caminho, mas às vezes esse caminho é de dor. Já viu aquela historinha, Beto, que o cérebro não é tão inteligente assim? Porque às vezes ele quer que a gente continue escolhendo aquele caminho que ele já é para ele conhecido. Exato. Né? Ele já está acostumado. Vivo, né? É isso. Né? É modo sobrevivência, né? Sim. Então, às vezes você entra em muito estresse porque o teu corpo está te colocando em modo sobrevivência o tempo todo. Exatamente, nossa. E a gente paga caro por isso, né?
Muito. A Eu conta falo, a vai vida chegar. pode ser tão leve, né? Por isso que eu falo do poder das escolhas. A gente, não é que as pessoas não passam por adversidades, né? Eu não gosto muito da palavra problema, adversidades na vida, mas eu sempre vou ter escolha. Isso mesmo. Basta eu saber que olhar que eu tô dando para aquilo. É verdade, o problema ele vai existir. Problema, a diversidade Os agora vão desafios. mudar. Vão mudar agora. Os desafios, as adversidades vão continuar existindo Todo dia. todos os dias, né? O que a gente pode mudar, o que a gente tem controle é como a gente age em relação a elas, né? A palavra problema é que os conte pra gente. neurocientistas dizem que se eu digo para o meu cérebro problema e ele já está programado para isso, ele faz uma leitura de não vou procurar outros caminhos, porque eu vou te desgastar e nós não vamos chegar em lugar nenhum porque é um problema. Uhum. Então eu tenho que, às vezes, o nosso cérebro é disso, né? A gente tem que fazer Sim. algumas alterações para poder, de fala, de comportamento, para ele poder ir procurar outras alternativas. Senão ele vai para o mesmo lugar. Eu falo muito para meus pacientes, imagina que o teu carro está acostumado a passar aqui nessa rua de terra. Ele não fica aquela marca profunda? Fica. Para fazer outra é muito difícil. É a mesma coisa no nosso cérebro, ele já tem lá as conexões neurais certinha. Ele não vai ficar... Eu tenho que reprogramar. E reprogramar não é fácil. Reprogramar é hábitos, e hábitos tem que ter... Repetição. Repetição. Uma constância. Ainda mais se for um Não cérebro já usado, né? Tudo tem que ser necessita, né, de um empenho, um esforço. Sim. E eu acho que também muito é de como nós contamos isso para o nosso cérebro mesmo. Porque eu tinha uma questão com a atividade física que era assim. Falavam para mim, não, Silvia, depois de 21 dias você está acostumada. Daí eu falei, não, mas 21 dias não vi diferença. Tá, não, depois de 3 meses você vai querer vir todo dia. Eu falei, gente, não é bem assim não. Eu vou ter que contar pro meu cérebro assim, eu preciso disso para ser saudável. E foi como eu me conscientizei. Eu preciso fazer exercício para ser saudável. Não é porque eu vou me acostumar, porque eu não vou querer ir, não. Então, eu nem penso mais. E eu vou feliz, saltitante todos os dias da manhã. Uhum. Não é. Eu falo, esse aqui é meu passaporte para eu conseguir fazer minhas coisas com dignidade quando eu ficar mais velhinha. Também, é isso. Você está informando para o teu cérebro, olha, esse é o caminho que eu quero. Esse é o caminho que eu quero, exatamente. Mas assim, enquanto não aconteceu isso, nossa, mas eu faltava, eu me matriculava, eu faltava. Eu falo, não, mas daqui a pouco eu vou gostar. Eu sempre tava assim, daqui a pouco eu vou gostar. Eu falei, não, chega. Essa questão dos 21 dias é polêmico, né? Porque não é 21 dias, é a partir de 21 dias. Se e cada um bem. é individual. Tem gente que vai se adaptar muito fácil, vai colocar aquele hábito, né, de uma forma muito tranquila. E tem gente... né? Vai dizer assim, isso é importante, sou eu com o meu funcional. Ela é importante para ter mobilidade lá na frente. Eu também penso assim. É isso. Porque senão, se a gente fica esperando estar motivado, eu vejo isso. Nossa, motivado, motivo para ação, né? Motivação, motivo para agir, motivo para ação. Que motivo que eu tenho para poder fazer o meu funcional? É ter mobilidade daqui a 10, 15 anos e ter uma qualidade de vida. É isso que eu tenho sempre. Esse é o meu mantra. Bom motivo pra gente não ficar na mão dos filhos depois. Né? Continuar tendo minha independência, assim por diante. Sim. E Sil, você então trabalha mais com desenvolvimento de lideranças através da empresa. Isso. E o seu atendimento individual também é voltado para líderes ou não necessariamente? Não, aí à vontade. É que as coisas vão se atraindo, né? Eu trabalho muito com indicações, né? Então, vai indicando para o outro. Então, hoje eu posso dizer que a maioria são diretores, diretoras, gerentes, donos de empresa. Acho que até por essa bagagem que eu tenho do mundo corporativo, às vezes eles me procuram assim, eu não sei, meu desempenho caiu, eu não sei se eu estou sendo o melhor.
E aí a gente começa a fazer esse trabalho e vai indo. Eu tenho pacientes que falam assim, você pode me dar alta, mas eu não vou aceitar. Mas quem que quer a alta dela, né? Imagina ficar conversando, trocando essa ideia com ela, meu Deus. É uma troca, Mas porque a olha, gente também aprende. O que você falou Exato. agora, se você quiser me dar alta, eu não vou aceitar. Isso é um movimento que está acontecendo, eu estou observando e eu acho muito positivo. As pessoas estão aceitando muito bem a terapia, a psicologia, aceitando que precisam de ajuda, precisam buscar uma mentoria, ou que seja com uma psicóloga, ou que seja com uma empresa, ou que seja com uma terapia, né? E isso eu acho muito positivo, porque até um tempo tinha muita resistência com isso. Nossa, e como? Né, Sil? Você não concorda? Era Que agora só tá mais linkado ao adoecimento. E hoje a gente pode falar de desenvolvimento. desenvolvimento, exatamente. Né? Autoconhecimento, Autoconhecimento, né? isso mesmo. Tem até uma amiga minha que falou: Sil, não sei o que está acontecendo. Todos os meninos agora, meus namorados, todos fazem terapia. Eu falei, que ótimo! Estão vindo para você homens já terapeutizados, que maravilha! Que Coisa ótimo. boa. Às vezes eu falo assim, né? Nas trocas, eu falo, pensa que é 1 hora que você tem na semana só para você. Quando que você tira esse tempo? Às vezes a pessoa não tira. Fala, realmente eu não sei. Outros chegam e falam assim, ai, nem sei o que eu vou conversar hoje, não tem nada. Aí termina dizendo, meu Deus, como eu fiz tanta coisa durante a semana e não tinha percebido. Então, se perceber, é um espaço que as pessoas têm para se reconhecer, né? E entender. E essa questão da alta, né? Antes era uma coisa muito assertiva, né? Em quanto tempo eu faço de psicoterapia e aí eu vou ter alta? Hoje em dia já não se fala mais disso, graças a Deus, porque é autoconhecimento, né? Então, qual o foco que eu tô dando interminável. agora? E aí, nossa, antes eu achava, nossa, mas como eu mudei, né? Nossa, antes eu pensava assim. E aí, isso é saudável, né? As pessoas vão se desafiando independente do ambiente que ela está, por elas, né? Pro conhecimento dela. Eu gosto muito de pensar assim, que, nossa, como eu mudei minha maneira de pensar, minha maneira de enxergar. Significa que a gente está evoluindo, que a gente está no caminho, né? Se o que, afinal de contas, eu acho que todos nós, seres humanos, o que a gente quer é ser mais feliz. Exato. Só que se a gente continua repetindo a mesma coisa, E a muito felicidade provavelmente não vamos tá mais do atingir. que provado, né? É individual. Por isso que Sim. na psicologia a gente até tenta não usar o termo felicidade, a gente usa o termo bem-estar, porque é individual, né? Então tem vários fatores, né? Tanto que tem os estudos, né? Butão e assim por diante, mostrando o que faz para cada, né, Sim. lugar gerar esse bem-estar. Aham. E aí dentro desse bem-estar, que é individual, as pessoas falam, eu sou feliz com o que eu tenho, sou feliz com a minha diversidade, sou feliz com as coisas que me acontecem. Aí a gente já tem estudos do processo de gratidão, o quanto ele é importante, né? E trazer isso para o dia a dia, trazer isso para aplicar, né, na vida das pessoas e melhorar e ter esse bem-estar melhor. Mas o bom é que a gente percebe que a Silvana é uma psicóloga integrativa, né? Total. Ela não exclui nada. Ela falou Não. da gratidão, que é uma coisa que eu também comungo com essa ideia, É. né? Muito. A minha última ela não formação exclui. foi em medicina integrativa, porque eu acredito nisso, Que né? maravilhoso. Fiz a última não, né? Não existe última porque eu já tô pensando na próxima. Não acaba, Mas eu né? fiz medicina Porque eu sou integrativa e foi terapeuta. maravilhoso, gente. E eu vejo assim que tem alguns psicólogos que falam, não, vocês da terapia, eu falo, gente, mas é uma coisa integrativa, a gente não está excluindo, né? E É eu maravilhoso. vejo que Eu fiz medicina integrativa no Einstein em São Paulo, né? Aí você vê o Einstein, a instituição com o nome que tem, o know-how que tem. Sim. Você vê trabalhos com aromaterapia, reiki, médicos. Tem até espiritualidade Médico, lá, né? exatamente. Eu tive matérias tive Sim. disciplina falando sobre espiritualidade, quanto é importante, como que se trata isso dentro do hospital, como que os funcionários são tratados. É muito, é você ver que está evoluindo, né?
Isso é Sou. medicina, na verdade. Sou integrativa. Tipo, Que vou começar a lindo ver. resumir, né? Sou uma psicóloga Uma integrativa. psicóloga integrativa. Olha que lindo isso. E eu vou falar mais aqui para a gente ir se encaminhando para o final. Infelizmente, vai ter que voltar, né, Sil? Você sabe. Com prazer. Ela não só fala isso, ela vive isso. Exato. Posso falar isso de verdade. Vai me entregar? Porque Você vai me entregar? Eu vou te entregar. Ela vive tudo isso que ela está falando. Que Eu maravilhoso. conheço ela, né, já faz um tempo. E a gente troca muitas ideias e ela vive isso. Essa é a Silvana. Tudo que ela está falando aqui é verdade e ela vive, ela coloca, ela aplica isso na vida dela. E isso que faz de você ainda mais fantástica. E hoje eu conheci você melhor ainda, né? Porque a gente só tinha uma horinha para falar e você tinha que relaxar. Obrigada. Então eu tô, de verdade, assim, ainda mais impactada com a tua fala, porque você Com o que você está certeza. falando. Eu Essa também. é a mulher. Essa é a Silvana. A gente Nossa. sempre diz, né? A gente precisa pensar, sentir e agir. Então não adianta eu acreditar em alguma coisa, sinto que vai me ajudar, mas eu não faço, não tenho ação nenhuma. Né? Por isso que dá tão certo tudo que você faz. Porque é isso, ela flui, ela é leve, ela é você. Eu vi você na vida para ser feliz. Né? Porque às vezes a Nossa, gente quer falar, a gente quer fazer o bem, mas nem sempre a gente consegue ser tudo, né? Mas tudo que você está falando aqui, que você fala para as pessoas, eu vejo você. É você sendo você. É o que se me conta sobre a tua vida ali. A gente Já busca é do perfil isso, né? dela, né? Mas na verdade todos nós passamos, né? Assim, antigamente os psicólogos, né, tinham coisa, não posso contar. Eu compartilho coisas que eu acho que vai agregar para o paciente, que ele vai perceber ali na história, na fala. Nossa, ela é gente como eu, né? Ela também passa assim, tenho perdas. O livro traz isso, né? As perdas que eu tive, que olhar que eu tive, que escolhas que eu dei. É fácil? Não, gente, não existe fácil, mas eu tenho escolhas. Sim. Eu tenho formas de buscar, né? E o livro dá para comprar? Dá, tá no meu Instagram. No teu Instagram. No meu Instagram tem o link. A gente vai colocar o Instagram aqui para quem está assistindo, já vai estar aqui aparecendo. @silvanaoramos.psico. Mais algum lugar a gente te encontra? Tem o site da consultoria, www.talcaminhos.com.br. Nossa, Sil, foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Fiquei muito inspirada, né? Muito feliz. Essa mulher é pura inspiração. Né, por receber uma psicóloga integrativa, né? Inclusiva, integrativa. É tão gostoso porque, assim, tem muito, em alguns casos, né, tem muito essa separação. Não, mas eu sou psicóloga. Você é da terapia, mas terapia, sabe? Meio que assim, mas terapia não é comprovado cientificamente. E hoje a gente vê instituições como, você acabou de citar ali, né? O Einstein falando sobre espiritualidade, sobre reiki, sobre energia, com tanta propriedade, tendo aulas ali dentro. Então, nossa, fico muito feliz mesmo de ter uma pessoa como você e abraçando isso também, né? Abraçando, porque eu acredito mesmo. Sim, e ver, né? E vou buscar, né? Eu acho que também tem isso, né? A gente busca. Às vezes, a minha sócia é muito mais de postar nas redes sociais dela a questão, né, das buscas, mas a gente está sempre trocando, ela fazendo curso, eu fazendo curso. E aí é livro, é a leitura. Porque para ter embasamento, né? Não é o eu acho, não, tem embasamento. E é tanta coisa bacana que vem se estudando hoje dentro do campo da psicologia, da neurociência, né? Vamos falar como disciplinas integrativas que tem. Gente, alimentação, sono. E se vocês deixarem, eu vou ficar falando. A gente vai ficar falando pra você. Eu fico muito feliz com o espaço, com o trabalho de vocês. É um trabalho científico. Pode já começar a usar isso. Vamos começar a usar isso. E fiquei muito feliz de poder participar e contar um pouquinho do que eu acredito. Né? A gente que agradece e que seja a primeira de muitas. Só gratidão pelo seu compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço.